Olá, meu queridíssimo público Pichocast, que prazer estar aqui em mais um programa com vocês, e é um programa para falar de final de campeonato estadual, que é o que todo mundo espera, né, já que o estadual fica uma boa parte do tempo morno, mas quando chega na reta final, principalmente decisão de título, pega fogo. E eu tô aqui com um especialista em Campeonato Mineiro, né? Mais uma vez, assim como na semifinal, o Leandro Colombo está aqui comigo e vai passar aí toda a sua análise sobre Atlético Mineiro e América, final do Campeonato Mineiro 2023. Muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Caio, mais uma vez. Alô, Nação Pichocaster, obrigado novamente pelo convite, é um prazer. E se a gente teve aqui na semifinal, então tem que estar na decisão, né, Caio? Como você falou. E para dar um pitaco inicial, você vai começar a apresentar novamente, imagino, mas deu a lógica também na final. Era aquilo que a gente esperava na semifinal. O Cruzeiro ameaçou ali devido à temporada passada que fez, colocou uma pulga atrás da orelha de nós, né, analistas de maneira geral. Olha, será que esse time pode chegar? Mas quando a bola rolou, a gente viu que América e Atlético eram de fato os favoritos, mesmo o Atlético no momento de reconstrução, o América mantendo mais a base, mas num todo deu a lógica. Se a semifinal deu, na final também deu. Com certeza, meu amigo. E lembrando que a gente só está aqui por conta dos nossos parceiros, os anônimos e, claro, aqueles que vocês já conhecem muito bem, né? Barbearia do MP, Prime Time Store, LSM Corretora e Coxa Grifes. Vocês podem estar seguindo aí todas essas empresas no Instagram, beleza? Muito obrigado a vocês. Só por conta disso, o Chutada Cash tá de pé. E aí, Leandro, agora comentando pouquinho mais sobre Campeonato Mineiro, né? Entrando de fato nessa grande final. Na semifinal, a gente já tinha feito o programa e falando do favoritismo tanto de Atlético e América, né? Isso se confirmou. No caso do América, de uma maneira muito natural, talvez até mais natural do que se esperava, né? O América, nos dois jogos, de maneiras diferentes, conseguiu controlar muito bem, né? Nunca perdeu a estabilidade contra o Cruzeiro, né? Isso chamou muito a atenção. E o Atlético contra o Atlético teve muitas dificuldades no primeiro jogo e também teve no segundo jogo, né? Mesmo depois de uma classificação para a próxima fase da Libertadores, jogando bem em dias anteriores, né? Em poucos dias antes do segundo jogo da semifinal, teve muita dificuldade contra o Atlético. Acabou que passou pelo regulamento, né? Porque a gente até conversou um pouquinho sobre isso no programa da semifinal, questionando um pouquinho essa questão do regulamento, teve um lance polêmico, enfim, o Atlético teve muita mais dificuldade diante do Atlético. E você acha que como essas equipes se comportaram na semifinal deve ser algo parecido na final ou isso deve mudar um pouco diante de tempo de preparação que Atlético e América tiveram, diante de características do time? Você acredita que o Atlético talvez venha a propor um pouco mais, venha a ter um pouco mais de criatividade, o América vai seguir tendo tanto controle? O que você acha? Bom, não é que pode até mudar, é que para o caso do América tem que mudar, né? No caso do regulamento, a gente criticou aqui no programa passado em relação à vantagem que não deveria ter um campeonato curto para dar um pouco mais de competitividade. A gente ventilou essa possibilidade lá no programa passado. Olha, o Atlético pode passar no campeonato sem precisar ganhar ou perder numa soma geral e aí vai avançar para a final e pode ser campeão dessa maneira. Assim aconteceu, justamente como a gente projetou. E o América vai mudar radicalmente o cenário que vai ter a final, né? Porque contra o Cruzeiro se deu o direito de esperar um pouco. Até se a gente for tirar um paralelo do jogo de ida e de volta da semifinal, acho que de maneira geral a gente pode concluir que o Cruzeiro até começa bem, começa em cima, vai faltar aquilo que falta na verdade ao time, ao clube como um todo, que é ter qualidade para decidir o jogo, porque se você está em cima do adversário, você cria chance, você não deixa o América respirar, o América é um bom time, já com uma base formada. Se você coloca o América nessa situação e não consegue converter, para mim é muito claro que falta qualidade justamente para definir. Criar é muito mais fácil até do que definir, muitas vezes. Para mim foi a tônica, o grande problema do Cruzeiro nos dois jogos. Claro que no segundo a vantagem já tinha ido praticamente para o ralo. É muito difícil fazer 3 gols de diferença em cima do América.
Então, o América se deu o direito de esperar ainda mais no segundo jogo. Para este cenário de final, o América vai ser obrigado a sair, principalmente neste primeiro jogo, já neste sábado. Então, o América tem que ir para cima. Ele não só tem que ir, como tem armas para isso. Porque se a gente for lembrar do primeiro jogo, na fase regular entre Atlético e América, foi no Mineirão, tudo bem, o Atlético estava como equipe alternativa, aquela altura do campeonato estreava o Saravia, estreava o Maurício Lemos, mas o América foi para cima, fez uma abafa no Atlético impressionante. Depois acabou aquela coisa difícil, o imponderável futebol clube, para a gente explicar. O Hulk, numa cobrança de falta, bate, a bola bate na forquilha, na sobra o Patrick faz o gol. Então o América em cima, pressionando, fazendo por valer o melhor time naquele momento. O Atlético é quem abre o placar. Então é aquela coisa, é o imponderável. Mas o América não só tem que ir para cima, como tem totais condições para isso, principalmente neste primeiro jogo. O fator casa vai pesar bastante para, de novo, reverter essa vantagem. Mas em termos de comportamento, aí eu espero basicamente uma inversão. Eu acho que o Atlético vai esperar mais, até porque sentiu muito desconforto, Caio, aí não só no Mineiro, mas também pegando os jogos da pré-Libertadores em propor esse jogo. É um estágio em que o Atlético ainda não está pronto com os mecanismos, com um entrosamento que ainda não existe, ainda não está afiado. Então o Atlético se sentiu confortável em muitos momentos enquanto esperou o adversário. Então, para o América, que tem que sair na frente, o Atlético pode se dar o direito de esperar. Isso não significa se dar o direito de não jogar a semifinal, a final. O Atlético precisa entrar ligado da mesma maneira, se tiver a oportunidade de fazer o gol. Mas em termos de postura, principalmente nesse primeiro jogo, eu espero uma inversão. O América indo para cima e deixando claro que tem elementos para isso, e o Atlético esperando um pouco mais, porque se sentiu confortável para isso. Então, especialmente no jogo do Independência, eu espero basicamente uma inversão de comportamento, Caio. Exatamente, eu também estou de acordo com você. E aí, só para esmiuçar um pouquinho isso que o Leandro está falando, dentro do regulamento que a gente já explicou por aqui, mas não custa nada falar novamente, o América teve uma campanha pior que o Atlético na primeira fase. Então, com isso, ele tem que buscar reverter a vantagem que é do Atlético. Se o Atlético empatar os 2 jogos, ele se sagra campeão mineiro, se sagra tetracampeão mineiro, né? Uma marca muito expressiva. Então, por isso que o Leandro pontuou aqui essa questão da necessidade do América estar revertendo essa vantagem. Nada melhor que no primeiro jogo, diante do seu torcedor, né? Apesar que muitos atleticanos devem estar no Independência, mas Independência é a casa do América, né? E, bom, contra o Cruzeiro, o América, se eu não me engano, teve aí uma porcentagem bem baixa de posse de bola, né? Nos 2 jogos. Realmente jogou esperando um pouco mais do Cruzeiro, até pelo estilo do Pesolano, agora ex-treinador do clube, né? De marcar alto, um estilo bastante agressivo, ofensivo. O América se deu ao luxo de esperar e se sente mais confortável, sim. Nitidamente, o time do Wagner Mancini rende melhor dessa forma, né? E é um desafio para o América se soltar mais contra o Atlético, mesmo tendo, como você bem disse, elementos para isso, mas não se descuidando, ainda mais enfrentando uma equipe superior, né? Uma equipe que já tem uma vantagem pelo regulamento e tecnicamente, por mais que ainda faltem mecanismos, principalmente olhando para o setor de meio do Atlético, né? Talvez hoje seja o setor mais crítico, mas o Atlético tem muitos mecanismos para fazer essa bola chegar até a área, para criar chance de gols. Então, é desafiador para o América fazer isso, porque é algo que ele nitidamente não se sente tão à vontade. Talvez o time como um todo não renda melhor dessa forma, mas é necessário para que construa uma vantagem para o jogo da volta. E aí, um ponto interessante que eu queria até que a gente conversasse. Tanto para o primeiro jogo como para o segundo, na teoria, as equipes vão chegar numa igualdade física, né? Porque na semifinal a gente até conversou sobre a questão do Atlético ter confrontos na Libertadores e o Atlético, bom, tinha a semana livre, né? Isso, de alguma forma, fisicamente, acho que pesou. Agora, se a gente for pegar para esse primeiro jogo, as equipes tiveram aí um tempo livre, tiveram pouco mais de uma semana, né? Vão ter pouco mais de uma semana para preparação para essa partida. E aí, na segunda partida, no meio da semana, elas vão ter confrontos internacionais. E sem viagem, vão ter confrontos internacionais em Belo Horizonte, né? Confrontos, inclusive, bem duros, né? Primeiro, o América joga contra o Peñarol na quarta-feira, 21 horas. E aí, na sequência, tem o Atlético jogando contra
o Libertad, um confronto duro, onde não vai ter o Hulk. Inclusive, o segundo jogo está até para ser adiado, né? Já que tem que ter aquele prazo pelo menos de 48 horas. Possivelmente o segundo jogo vai ser disputado no domingo, dia 9 de abril. Mas é interessante a gente pensar nessa questão do aspecto físico também, né? É algo que ajuda a igualar um pouco mais o jogo e a gente fica curioso para ver principalmente o Atlético nesse tempo maior que o Kudê teve para trabalhar o elenco, né? Já que, querendo ou não, pela qualidade do plantel que o Kudê tem em mãos, a gente acaba tendo mais expectativa no Atlético. Exatamente. E acho que o grande balanço da final, está muito claro isso de maneira geral, é o melhor coletivo do América, sem dúvida, e o melhor individual do Atlético, porque continua tendo individualmente, aí é uma questão que vai precisar afunilar o coletivo, mas individualmente, mesmo o Atlético perdendo peças importantes num curto espaço de tempo em relação ao ano passado, continua, se a gente for olhar para o espectro do Brasil, uma das principais equipes. Individualmente, o Atlético ainda se mantém com essa força. Então, eu acho que no aspecto físico, que o Kudê tanto cita, né, Caio, nas entrevistas coletivas, cita muito fisicamente, projetando o que vai ter a temporada, mas dizendo que é preciso que ter um respiro. Ele fala lá em rodar todo o elenco, acho que no campeonato, de maneira geral, ele conseguiu isso, dando a famosa minutagem. É um aspecto que, pela intensidade que ele cobra, beleza, eu quero intensidade, mas eu quero intensidade em campos difíceis, em calores escaldantes, logo no início do verão. Então, tem que ter preparação física para isso. Então, pelo menos nesse sentido físico, a gente espera duas equipes bem evoluídas. Acho que do América a gente até sentiu isso em alguns momentos ali, na reta finalzinha do segundo tempo, principalmente. O América construía as vantagens e, né, na boa, tá no começo de temporada, vou encostar um pouquinho. Eu, particularmente, nos jogos que comentei do América, vi o América se aproveitando um pouco dessa situação, até porque não tem um elenco tão jovem, né? Vamos colocar assim, Exato. é um elenco que tem uma... Hoje conseguiu até uma mescla aí com... Vai crescendo o Arthur, vai crescendo o Adson, então assim, vai tendo uma mescla de jovens aí, mas é um elenco, digamos, bem experiente para que um contexto de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, vai exigir bastante. Mas, sem dúvida, Caio, a gente espera que o Atlético ele dê uma resposta maior. Nessa condição de melhor coletivo contra melhor individual, quem deve mais resposta é o Atlético, porque, como você muito bem trouxe, não fez um bom jogo de ida, ok, coloquemos à parte, time reserva. Jogo da volta, Independência cheio, pressão, caldeirão que o Atlético conseguiu formar. Mas em campo a gente não viu um Atlético dominante. E é um Atlético que titubeia até o momento na temporada. Porque você vê, jogo de volta contra o Carabobo, 3-1, uma atuação convincente, toma um golzinho lá, mancha um pouquinho, mas a pergunta, agora vai? Aí tem um jogo contra o Milionários, recua um pouquinho, jogo de volta contra o Milionários, acho que uma atuação bem mais consistente no segundo tempo. 3-1, agora vai? Opa, enfrentou um Atlético que em tese é mais modesto do que o Milionários e muita dificuldade, classificou num erro do adversário. Tudo bem, um mérito para o Paulinho para apertar o zagueiro na saída de bola, mas o Hulk acaba fazendo um gol numa jogada original de erro do adversário. Então o Atlético deve muitas respostas. E ter este contexto de muita preparação para poder treinar mecanismos ofensivos, para poder treinar jogadas ensaiadas, que o Atlético tem pouco até o momento. E é algo que o Kudê utiliza bastante, principalmente na bola parada. Se a gente for ver o histórico de trabalho, até ameaçou algumas ali contra o Carabobo, principalmente. Mas muito pouco. Do Atlético se espera uma resposta maior. Se do América a gente espera uma mudança de perfil, num contexto que ele se sente mais à vontade, que é justamente esperando o adversário e aí vai ter que passar a atacar, do Atlético a gente exige uma resposta em relação a desempenho. Está na hora de chegar para uma temporada pesada que vai começar e falar, olha, é esse o futebol do Atlético, é por aí o caminho. E é essa consistência no primeiro e no segundo tempo, que tem sido a tônica do Atlético. Joga muito bem em um tempo, no outro some, seja no primeiro na fase regular do Mineiro ou no segundo tempo, como foram os dois jogos da Copa Libertadores. Está na hora do Atlético ser mais retilíneo, Caio. E tendo fisicamente condições para isso, a gente espera uma resposta maior tecnicamente. Com certeza. Eu até, por curiosidade, busquei aqui, através do software score, a questão da média de idade do América, né? Ela ultrapassa os 30 anos. Então, é uma média considerável, né? O Atlético não se Exatamente. difere muito disso, tá? E eu fiz questão até de olhar a média do time contra o América, né? Deu em torno de 29 anos, mas, assim, acho que chega até
a cair pensando num time titular, pelo menos, principalmente se a gente for pensar em algumas mudanças pontuais, né, como, por exemplo, a entrada do Pedrinho no lugar do Edenilson, isso faz com que a média caia um pouco. Mas realmente é algo a se ficar bem atento sobre essa parte física, principalmente para o lado do América, mas, claro, aguardando também essa evolução do Atlético. E um paralelo rapidinho, né, Diga. Caio? Que engraçado, se a gente for pensar dos dois jogadores, os melhores são trintões, é o Juninho e o Hulk, né? Verdade. Então é aquela coisa, a média de idade alta pode ser prejudicial, mas na bola, no campo mesmo, que tem prevalecido a experiência, porque é engraçada a situação, né? Vai evoluindo, a gente sempre fala da fisiologia do futebol, da medicina e tudo mais, caras cada vez mais longevos, né? E se a gente for pensar de cada um dos lados, os trintões é que estão fazendo a diferença, mais uma vez, né? É verdade. E uma coisa interessante que eu queria pegar um gancho. Você falou muito bem sobre o Atlético com o Eduardo Cudê tá se caracterizando cada vez mais por jogar mais em um tempo, né? E aí, bom, a parte física pode estar pesando. Mas olha, se o Atlético seguir com essa mesma tônica na final do Mineiro e se por um acaso perder a vantagem que tem contra o América, para conseguir reverter isso jogando somente um tempo vai ser muito, mas muito complicado. Né? É um cenário bem diferente do que nos confrontos que teve na Libertadores, até em confrontos mesmo, se a gente for pegar os clássicos na fase inicial, porque é nítido que o América está mais preparado do que na fase inicial do Mineiro, está mais preparado para jogar a temporada. Então, assim, é uma tônica que precisa mudar o quanto antes. Se tem um momento para o Atlético mostrar que evoluiu, mostrar que pode ser o que todo mundo espera na temporada, tem que ser agora. Não dá para ser em outro momento, né? É um tempo aí de final de Mineiro, um tempo de início de Libertadores, de início de Copa do Brasil, de início de Brasileirão. Tanto que o Atlético, se eu não me engano, vai ter 4 jogos seguidos em Belo Horizonte, né? Acho que o Sim. Atlético vai ter América, Libertar, América e depois, apesar que pode ter a Copa do Brasil, né? Mas até então, pode ser que sejam 5, né? Porque se o Atlético jogar a ida da Copa do Brasil, tem o Vasco. Tem o Vasco, exato. Então podem Exato. ser 5 jogos consecutivos em BH. Exatamente. Então, além do contexto que você trouxe, é final, tá valendo taça, é início de trajetória decisiva, porque lá no outro programa a gente disse, o bom é que a partir de agora é só jogo decisivo. E ontem, por exemplo, eu via recortes do Atlético num espaço de abril, maio e junho. Caio, são acho que 23 jogos em 87 dias, uma média de um jogo a cada 3 dias, e a grande maioria de jogo decisivo. Pegou, não tem grupo da morte na Libertadores, mas tem um grupo mais equilibrado. O Atlético está neste grupo mais equilibrado. Tem adversários que você vai largar que vão te apresentar de dificuldade no Campeonato Brasileiro. E neste contexto de pegar o América, é uma equipe muito preparada do outro lado. Então o Atlético tem nesses 2 jogos uma grande capacidade de afirmação. É um futebol de afirmação, é dizer, olha, tudo bem, com o passar do tempo aqui, pode haver uma troca entre o Edenilson e o Pedrinho, cada jogo vai pedir uma escalação diferente, uma circunstância mais física, um time mais retraído, mas tem jogo que vai pedir mais protagonismo da linha de frente de meio campo, e o Pedrinho pode ser eventual. Ok, essas peças, a temporada vai ditar o que vai acontecer, mas está na hora do Atlético chegar com a sua base, com aquele time que a gente conhece. Everson, Saravia, Lemos, Gemerson, Dodô por enquanto, Alan, e agora neste momento o Otávio, Pedrinho, Zarate, Edenilson, ou Pedrinho, Zarate, Patrick, Paulinho e Hulk. Este time, Caio, este time base, ele precisa jogar bem. Ele precisa ser consistente contra um adversário que no meu entendimento, hoje no Brasil, é de ponta. Não é de ponta como Flamengo e Palmeiras? Não é. Não tem o mesmo material humano para isso. Mas o material coletivo, sim, é um adversário da prateleira de cima do futebol brasileiro. De cima que a gente fala da metade para cima. Não necessariamente que vai brigar nas cabeças por todas as competições. Afinal, há grandes adversários. Mas tem que ser cobrado o Atlético um desempenho mais regular, mais constante, mais que prove mais a capacidade dessa equipe, porque afinal de contas já há uma equipe base. O Cudê já vem trabalhando uma equipe base, alteração uma ou outra, circunstancial, uma lesão de um jogador, mas já há uma espinha dorsal. Então, no momento de começo, de largada de temporada, de adversários difíceis, de jogos cada vez mais decisivos, em circunstâncias diferentes, está na hora dessa base do Atlético mostrar repertório. O time já tem.
falta ele jogar como time. E, se eu não me engano, você pode até me corrigir se eu estiver errado. O Kudê, por pouquíssimas vezes nessa temporada, nesses 23 jogos que você citou, usou um time mesclado, né? Eu me lembro de cabeça de um jogo contra o Ipatinga, o Atlético acabou usando um time misto. Teve o jogo contra o Democrata, contra o Atlético, já na semifinal. Não estou lembrando se teve mais um. Teve O contra o contra o América, né? Tombense. E teve contra o Tombense. Então, Isso. são 5 jogos em 23, né? Então, se a Isso. gente for pensar em 18 jogos, ele usou o time base. Claro que Exatamente. pontualmente teve aí, tiveram as entradas do Saravem, do Lemos, que querendo ou não elevaram o nível defensivo, principalmente do Lemos, né? Que Sim. até é uma grata surpresa, levou bem o nível da defesa atleticana, mas assim, o D já teve bastante tempo de experimentação, de dar uma encorpada nesse time, e até então ele não tem sido aquilo que se espera. Dá para se dizer que houve uma evolução, mas talvez uma evolução bem sutil, bem leve, bem gradativa, né? Acho que defensivamente o time é mais sólido em relação à última temporada. Nitidamente é um time que corre mais, que é mais intenso, e aí entra a parte física que você citou, inclusive que o Kudê cita bastante nas falas dele, porque ele sabe Sim. a importância disso, mas falta repertório, né? Falta Exato. Essa é a repertório. palavra. Essa é a palavra. Porque, como eu falei, ocasionalmente pode mudar o Edenilson para o Pedrinho. Em algum momento do jogo vai existir essa necessidade de trazer um cara que sabe mais jogar perto do primeiro volante. O Pedrinho, por essência, é um ponta. Então é um cara que sabe um pouco mais construir por fora, mas tem a mobilidade de jogar por dentro. Também já jogou como camisa 10. Mas está na hora desse conjunto, dessa espinha dorsal que já tem o Eduardo Cudê, de se provar um pouco mais. O Patrick, concordo, é um acréscimo diferente em relação a outras temporadas, a gente já discutiu isso, que habitualmente o Atlético sempre teve bons pontas esquerdas, principalmente nos últimos anos, nessas eras vencedoras do clube. Mas, por exemplo, ele dá uma contribuição defensiva? Sim. Mas o Patrick, ele não foi contratado pelo Atlético para ser um ladrão de bolas, como ele tem se destacado até o momento. Eu quero aquele Patrick do Internacional. Eu quero esse Patrick, o melhor jogador do São Paulo na temporada passada. Um cara que dê acréscimo para jogar junto do Paulinho. Do lado direito, a mesma coisa. O Hulk é um cara que a gente vê a essa altura do campeonato, que ele funciona muito bem mais próximo do gol, mas ele funciona muito bem também buscando essa bola na direita, fazendo a associação. O Zaratio, que é um cara que acho que vai ser muito importante na temporada, precisa estar mais claro o papel do Zaratio e, principalmente, precisa melhorar o seu aspecto ofensivo. O Zaratio hoje, no esquema do Eduardo Cudê, é um cara que tem liberdade. Jamais vou cobrar que ele seja um camisa 10, mas ele é um cara que precisa entregar mais ofensivamente. Precisa estar presente. Quando a bola estiver no setor ofensivo, o Zaratio precisa aparecer de trás como um elemento surpresa, porque não tem elemento surpresa no time do Cudê, justamente porque os meio-campistas se projetam bastante. E Afinal, tem um talvez volante... dos meio-campistas, o Zaratio seja o que tem mais qualidade. Exatamente, Então, neste se espera momento. muito. Neste Exato. momento da temporada. O Paulinho é um cara que eu acho que vai crescer no Atlético sim como um segundo atacante, mas a partir do momento em que ele se associar principalmente com o Patrick, novamente, por essência, é um ponta esquerda. É um cara que se sente muito à vontade jogando por fora. Lá no programa passado, eu trouxe, acho, a melhor atuação do Atlético, que foi contra o Democrata de Sete Lagoas. Mas eu repito, foi a atuação contra a pior equipe do campeonato. Mas em termos de conjunto, em termos de mostrar repertório, de mostrar um Patrick participativo, de um Edenilson chegando, de outras peças se projetando, tem que ser aquela base do Atlético. É a palavrinha mágica que você acabou de citar, repertório. Não pode o Atlético, com a qualidade que tem, tanto na equipe titular quanto no banco de reservas, que oferecem outras alternativas, ser uma equipe previsível. O ponto positivo é, quando precisou nessa temporada até o momento, o Atlético deu a resposta. Ganhou por 1-0 contra o Atlético? Sim, é verdade. Mas ganhou, não sofreu gol. Precisava classificar contra o Carabobo. Mostrou no Mineirão no jogo de volta. Precisava classificar contra o Milionários. Fez um primeiro jogo muito bom, fez um segundo tempo do segundo jogo muito bom. Quando precisou, respondeu. O resultado veio. Não espero que o Atlético seja protagonista de forma geral em toda a temporada do futebol brasileiro. Mas ele precisa ser um time mais imponente, melhor trabalhado, mais consciente. Um time que a gente bata a cara, Caio, e saiba não só qual será a escalação, mas quais serão os mecanismos ali para destravar jogos importantes. Perfeito. E importante você ter
pontuado isso, porque por mais que o Atlético esteja devendo em termos de desempenho, dá para o torcedor olhar para trás e ver que dá para ter esperança nessa final, né? Que tem um parâmetro, porque quando o Atlético foi mais exigido, ele respondeu, não no nível que se esperava, mas respondeu. Esportivamente, até então, o Atlético conseguiu todos os objetivos que queria para esse início de temporada, né? Chegando à final do Mineiro, como o melhor time, pelo menos em termos aí de pontuação, chegando à fase de grupos da Libertadores, né? Então, fica essa expectativa para a final. E para o próprio Eduardo Cudê, né, Caio, até pegando o gancho do que você falou, esportivamente o Atlético conseguiu. Ele, de certa forma, se irritou um pouco na coletiva passada, né, na vitória contra o Atlético, em que a colega jornalista o pergunta, né? Olha, você conseguiu, tá na Copa Libertadores, está classificado para a final do Mineiro, mas você não ainda ganhou o Clássico. Aí ele interrompeu a repórter e disse, não, mas então o time está uma M pontinhos, nós não ganhamos nada, classificamos para nada, não conseguimos nada, mas é uma coisa que visivelmente incomoda o Eduardo Cudê. Claro. Ganhou clássico na Argentina, ganhou, né, outros clássicos por onde passou, mas clássico mesmo no Brasil ele não ganhou. Então vai dizer que esse fator não importa. Ele se irritou na coletiva passada, isso vai importar. Então é uma resposta tanto para o time, mas também para ele, para acabar com isso, para se livrar disso, dessa peste de não ganhar clássicos. Ganha contra o América, se afirma, no lado atleticano, é claro, falando, e pronto, acaba com essa história, ganha tranquilidade para trabalhar. Esses pequenos componentes também importam, Caio. Você é do futebol, você sabe disso. O cara às vezes pode falar que não dá a mínima, mas por dentro lá, caramba, não ganhei Grenal, não ganhei do Cruzeiro, não ganhei do América, será mesmo que vai ser essa a marca do meu trabalho? Tenho certeza que não é isso que o Cudê quer. E falando em importar, agora já olhando para o outro lado, como importa essa final de Mineiro para o América, como importa esse título, né, para o América, que, bom, certamente o Mancini quer para coroar o trabalho dele, para coroar o que ele tem feito nos últimos tempos, né? Conseguiu fazer história no América, conseguindo classificar o time para competições internacionais. Tudo bem que lá atrás, na classificação para Libertadores, quem conseguiu de fato foi o Marquinhos Santos, mas a gente sabe que boa parte da campanha foi feita pelo Wagner Mancini. Na temporada passada, o Sul-Americana, por pouco, não veio a classificação para Libertadores, mas tá faltando esse título para coroar essa mudança de patamar do América, né? Do América não enquanto só time, mas enquanto clube. E aí, ganhar um campeonato estadual em cima de um clube que nitidamente tem mais poder financeiro, tem mais elenco, é um recado importante que o América dá para todo o Brasil, né? Exatamente. E eu vou reafirmar aquilo que eu já trouxe no episódio passado. É o campeonato, pelo menos desses últimos anos, que o América mais mostra condições de ganhar. Para mim, de longe, pelo trabalho que tem, pela maturidade da equipe. Maturidade talvez seja a palavra para o lado do América para exemplificar na semifinal contra o Cruzeiro. Beleza, vai ter pressão na Arena do Jacaré, vai estar em cima, escalação diferente do Pessolano. Opa, infiltração do Juninho, gol da Luísio. Jogo de volta na Independência, se o Cruzeiro faz um gol, reacende a chama ali. Passa a precisar de 2 ao invés de 3. Beleza, mas cobrança de falta da Luísio, até uma falha do Rafael Cabral, beleza. Gol do América. Aí no segundo tempo, mesmo assim o Cruzeiro querendo dar uma resposta, ganhar o jogo para o seu torcedor que foi na Arena Independência acompanhar, o Alê mostra a sua qualidade técnica e faz lá o segundo gol do América. Então, maturidade. É uma equipe pronta. Se hoje fosse trazer para o campo, para mim, um meio-campo extremamente dominador esse do América, funciona literalmente como uma máquina, completamente encaixado, cada um na sua função. Engraçado que a gente acabou de pontuar dos problemas no meio de campo do Atlético, e no caso do América é a grande força. A gente não consegue pontuar uma falha desse setor de meio, né? E você não consegue pontuar quem é o melhor, porque o Alê se reinventou nessa posição de primeiro volante. Às vezes troca com o Juninho, beleza. O Juninho, eu costumo brincar nisso, nas minhas transmissões eu disse, o Juninho é o elemento surpresa, menos surpresa do mundo. Porque você sabe que ele vai chegar para finalizar. É o cara que se especializou nesses últimos anos de fazer esse movimento. E o que eu tenho achado legal em relação ao Juninho, que mesmo com a idade avançada, e certamente você tem acompanhado também, eu tenho visto cada vez mais pessoas de fora aqui do espectro do futebol mineiro comentando sobre o Juninho, falando que ele é um dos melhores do futebol brasileiro nesse quesito, bom, em outros também, que é um cara para se ficar de olho, mesmo com a idade avançada, mesmo jogando num clube que não tem tanta mídia. Muito legal isso, né? Muito legal aí. Reconhecimento justíssimo, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo.
Você pegar, pensar as entrevistas do Juninho, assim, cercada de humildade, o cara já passou pelo que ele passou, então é um cara que está colhendo os frutos tanto dentro quanto fora de campo. E só para finalizar o meio-campo, o Benítez. É um cara que a gente deu como morto no Grêmio, né? Assim, não pode render mais, lá vai o América atrás do Benítez, só contratando refugo, porque é assim que o torcedor chama, vamos falar com todas as letras, refugo. Aí lembrou logo do Orlando Berril, que não deu certo por aqui, pá! Benítez chega, transforma esse meio-campo do América. No jogo contra o Santa Cruz, assisti pela Copa do Brasil, o América teve lá 30 finalizações, 13 foram do Martim Benítez. Então, um cara que vem ressurgindo. Acho que o acréscimo do Arthur, eu quando estava lá na Arena do Jacaré, vi o Arthur de titular contra o Cruzeiro, tirando o Nino Paraíba, um dos melhores jogadores da temporada do América, eu falei, que isso? Mancini realmente aposta no garoto. Eu não faria o mesmo. Ainda bem que eu não sou o Wagner Mancini, que ele é ele. Né? A torcida do América comemora agora. Leandro Colombo, longe do comando técnico do América. Nunca mais entra, dirija uma palavra sobre o Arthur, a escolha com o Nino Paraíba. Porque é impressionante o jogo que ele fez. Até fez um duelo interessante com o Kaique, né, também do Cruzeiro. Sim. Dois lá do Sul-Americano, o Arthur selecionável à época. Então, é uma grata surpresa, um grato acréscimo ali. O Mancini gosta muito de falar que tem 4 ou 5 zagueiros do mesmo nível, tá falando do Wanderson, do Ricardo Silva, do Maidana e até do Danilo Avelar. Fica difícil rebater, porque quando o América muda a dupla de zaga, também joga bem. O Nicolas ganhou a posição na lateral esquerda. Então, trazendo para o campo, o Aloysio cada vez mais se especializando em ser um centroavante, né? Não foi assim durante toda a carreira, mas vai se afirmando com esse cara. Hoje, se eu fosse trazer um pontinho nesse time do América, eu acho que os pontas precisam de um pouco mais de contribuição. O Mateuzinho até tem, assim, varia alguns jogos jogando bem, outros nem tanto. O Felipe Azevedo é um cara que o Mancini confia muito. Ele é um cara importante para auxiliar o próprio Benítez. Eles formam, basicamente, se a gente for ver o jogo do América mesmo, é um jogo com 2 meias. É o Felipe Azevedo trazendo de fora para dentro e o Benítez muitas vezes fazendo um movimento até inverso, chegando mais na linha de fundo. Então, se fosse para talvez pensar nesse elenco do América, percebo que como, assim, tem uma constância no time, né? O time não tem grandes estrelas, mas ele é bem servido em todos os setores. E o Mancini conseguiu isso ao longo do Campeonato Mineiro, dar rodagem para 2 peças para jogar no mesmo nível. Vamos supor que hoje não tenha o Nicolas, é uma grande perda, mas tem o Marlon. Vamos supor que o Arthur, assim, por algum motivo não vai jogar. Tem o Nino Paraíba, que foi o melhor jogador. No quarteto de zaga, nos 5 nomes da zaga, a gente já disse. No meio-campo, talvez seja o setor mais insubstituível, digamos assim. Mas na ponta, acredito mesmo que pode assim, tem uma opção legal, que é o Martínez, né? Por exemplo. Exato, fica um Martínez. pouco abaixo, mas é uma opção legal. Exato. Vamos citar para o próprio Aloysio, gente. Tem o Henrique Almeida, tem o Wellington Paulista, tem o Mastriani e ainda tem o Mikael. Então são 4 opções, né? Pouquíssimos clubes do Brasil têm 4 opções de centroavante. Então, tem a opção do Everaldo pelo lado do campo, né? Esse eu acho que vai ser titular. Eu também acho que vai. Da temporada, eu acho que ele vai ganhar. Também acho que ele vai. Ele vai ganhar espaço. Justamente por assim, já está ambientado ao clube, já sabe o que o Mancini espera dele. É um cara que chegou recentemente, depois do trâmite com o Corinthians. Acho que ele tem tudo para tomar a posição, por exemplo, do Mateuzinho. É um cara cara que eu esperava um pouco mais, mas que não deixa de ser uma boa opção. Já vi ele até jogando por dentro nessa temporada pelo América, é o Dadá Belmonte, né? Que fez um brasileiro. Eu espero, não que seja um grande jogador, mas assim, espero um pouquinho mais dele com a camisa do América. Acho que pode ter uma evolução também. Principalmente vídeo que ele fez no Goiás, né? É um cara que foi muito importante. Então, é um jogador, digamos, pronto. Né? Um cara para se adaptar, um cara para chegar, assim, saber como funciona basicamente a dinâmica do time, mas é um cara que tecnicamente pode te entregar. A gente até se esquece muitas vezes de quem começou a titular na ponta direita, principalmente, foi o Matheus Gonçalves, aquele mesmo que já jogou no Cerro Porteño. Então é outro cara que pode dar um acréscimo. Para você ver, o elenco ele é modesto, não é estelar, mas ele é muito bem servido, Caio. O América faz um planejamento de elenco muito bem feito. Hoje, para cada peça aí que eventualmente estiver fora, o América tem opção. Então é um clube que, com essa dinâmica, chega muito preparado, chega com o elenco rodado, chega confiante, porque despachou o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Pessolano, tomou nos 2 jogos, beleza. Continua sendo o Cruzeiro, continua sendo uma camisa de respeito. Chegou lá, impôs seu futebol, nem sempre foi dominante, no agregado conseguiu uma vantagem larga para um time que já tinha a vantagem. Isso é desempenho consistente, isso é coletivo. É coisa que o América se preparou muito bem e formou muito bem ao longo desse Mineiro. Exatamente. E para fechar o nosso programa, amigo,
uma perguntinha mágica. Tem Olha, favorito para a final? não tem favorito. Não tem tem favorito. Acho que não. No aspecto em que o Atlético tem a vantagem, se o América tem a vantagem do empate no placar agregado, eu daria o favoritismo para o América. Mas justamente por esse tempo de preparação, por a gente ter o direito de esperar o que Eduardo Cudê vai mostrar e o seu time, diante de um América que vai precisar sair para o jogo, mas justamente se sente melhor quando espera o adversário, eu acho, Caio, muito elemento de equilíbrio no mesmo jogo. É o Atlético com o individual melhor, é o América com o coletivo melhor. É o Atlético tendo a vantagem e o América tendo que sair para buscar essa vantagem. É um Atlético que continua tendo Hulk e Everson em um grande momento. É um América que tem a força do seu meio-campo, que pode dominar o meio-campo do Atlético. São duelos importantes. Você tem o Arthur duelando contra o Paulinho, por exemplo. Veja só que duelo. Você tem o Ricardo Silva em crescimento duelando com o Hulk. Então, acho que é uma final cercada de equilíbrio dos dois lados. Por isso, eu não consigo apontar o favorito. Repito, se o América tivesse a vantagem, que isso é um componente importante, já decidiu o Campeonato Mineiro, daria o favoritismo para o América. Mas como não tem, eu vejo uma final muito em aberto, Caio, e que não necessariamente será condicionada pelo primeiro jogo. Dependendo de como acabar, eu acho que volta a ficar novamente tudo em aberto no Mineirão. O que eu espero mesmo, já que eu fiquei em cima do muro aqui, não vou ficar tudo em cima do muro para esperar uma grande atuação dos dois, uma final tecnicamente muito bem disputada. Que a arbitragem, que foi tão discutida, seja escanteado, seja colocado de lado, não seja protagonista. Tomara. É de fora, de dentro? Não importa. Que seja uma boa arbitragem, que ela não interfira e que os jogadores sim. Exatamente. O público Pichocast talvez vai reclamar aqui da gente ficar em cima do muro, né? Porque eu estou de acordo com você. Eu acho que são esses dois elementos mesmo. Esse espaço de tempo até o primeiro jogo da final. E aí, pelo Atlético ter mais qualidade, pelo Cudê trabalhar mais algo que ele tanto queria, que é a parte física, eu espero mais o Atlético. Eu acho muito difícil que o Atlético venha a render no mesmo nível que estava rendendo. Nem fala abaixo, no mesmo nível. Eu acho que vai render mais. E tem essa questão do regulamento, principalmente a questão do regulamento. Se não tivesse esse regulamento, se fosse um pouco diferente, como por exemplo é no Campeonato Paulista, né, que é um regulamento que me agrada, por mais que eu conteste uma coisa ou outra, eu também daria o favoritismo para o América. Time por time hoje, até repetindo o que você falou na semifinal, eu acho que o América é melhor treinado. O América causa mais confiança, mas esses elementos podem equilibrar demais. E, bom, quando se trata de final, a gente tem que olhar talvez um pouquinho mais para as individualidades, e isso o Atlético acaba tendo mais. E rapidinho para finalizar mesmo. Jogo muitas vezes é encaixe. É um encaixe prevalecendo sobre outro. Esses dois times não se enfrentaram. O Atlético titular não enfrentou o América titular. A gente não tem um parâmetro. Então, por mais que a nação Pichocast vai ficar brava com a gente, Caio, a gente tem o direito de ficar em cima do muro. É verdade, amigo, é verdade. Gente, finalizado mais um programa sobre a final do Campeonato Mineiro. A gente espera um grande jogo e, claro, a gente trouxe aqui todas as informações, todas as análises, tentando ser o mais preciso possível, né? Tanto eu como o Leandro, porque, claro, vocês merecem o melhor. Leandro, muito obrigado. O público Pichocast, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Nos siga em todas as redes sociais, consuma o Pichotada Cash, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.